nossa dor também dói em Jesus. No nosso sofrimento, ele sente o nosso sofrer como sendo dele mesmo. Não que a sua divindade invencível seja ameaçada, mas no sentido de que o seu coração adentra emocionalmente a nossa aflição. Oi, gente! Meu nome é Sara e hoje eu queria conversar com vocês sobre quando o milagre não vem. Quando a gente ora, a gente clama ao Senhor, mas Ele não opera o milagre que a gente esperava. Isso pode acontecer na nossa jornada cristã em algum momento, e aconteceu recentemente comigo e a minha família, e eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração diante de toda a situação de luto, de dor e de perda. Bom, então o que foi que aconteceu? A minha tia Dilma, ela tinha um problema no olho esquerdo, ela já não enxergava mais no olho esquerdo. E ela tratava como glaucoma, por 15 anos ela tratou sendo glaucoma, porque os médicos disseram que era esse o problema que ela tinha. Porém, recentemente ela tinha recebido diagnóstico do médico que na verdade não era um glaucoma, e sim era um tumor em sua cabeça. E foi um choque muito grande para ela e para toda a família. E era um tumor benigno, porém ele já estava muito grande e o médico falou que ela deveria operar, porque senão poderia afetar o outro olho ou outras partes do corpo poderia acabar afetando por ser um tumor na cabeça. Então ela foi fazendo uma bateria de exames para ver se poderia operar, e em todos os exames a gente já estava em oração pedindo para que o Senhor pudesse tirar aquele tumor, e quando ela fosse fazer os exames já não estaria mais lá, como a gente já ouviu muitas histórias, né? Muitos testemunhos de pessoas que oraram e quando foi no médico no exame já não havia mais nenhuma enfermidade. Nós oramos por vários meses nesse sentido, porém o tumor continuava lá, e com muito ela pedindo ao Senhor, em comunhão com o Senhor, ela foi fazer essa cirurgia. E foram 15 dias de pós-operatório muito difícil. Ela, não vou contar os detalhes, mas ela não acordou. E era sempre, todos os dias, os meus primos contando o relatório dos médicos com muita tristeza no coração, porque nós orávamos pedindo ao Senhor uma cura, né, um milagre, porém sempre vinha algo, uma notícia pior, uma notícia mais triste. E foi assim até que nós tivemos a notícia de 4 resultados positivos de uma morte cerebral, e na madrugada seria o 5º teste para a morte cerebral. E nisso, falando sobre a oração, cada pessoa da família estava orando, intercedendo, e cada pessoa levou para sua igreja o pedido, e possivelmente, né, aquelas pessoas da igreja poderiam ter levado para outras pessoas, como a gente ficou sabendo. Cada um estava em seus lares, em seus ambientes, intercedendo, orando. Porém, na madrugada, ficamos sabendo, né, que já não havia mais o que fazer, porque já estava contestado a morte cerebral nos 5 testes. E essa foi a vontade de Deus. A gente orou, a gente clamou, porém a vontade de Deus foi que ela estivesse com ele, né? Estivesse com ele em um lugar melhor que a Terra. Então agora eu queria compartilhar um pouco com vocês um trecho da página 140 do livro Manso e Humilde, que foi um livro que eu tinha terminado de ler em janeiro e me ajudou muito também nesse período de sofrimento, né? Aqui o subtítulo: Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Então,
Aquele que governa e ordena todas as coisas traz aflição às nossas vidas com certa relutância divina. Ele não é relutante com o bem supremo que virá por conta dessa dor. Esse é o exato motivo de ele fazer isso tudo. Então, com esse trecho, eu venho dizer o que eu aprendi com toda essa situação. E também no livro fala bastante que Deus não se alegra em nos afligir. Em Lamentações 3:33 fala sobre isso, de que o Senhor, ele aflige os homens, mas ele não se alegra com isso. Bom, justamente nesse último trecho, né, que fala que ele não é relutante com o bem supremo que virá por conta dessa dor, e que é esse o motivo dele fazer isso tudo, a gente começa a lembrar de como a fé foi fortalecida nesse tempo. Essa foi uma das coisas que mais mexeu comigo, uma das coisas que mais foram importantes nesses dias, porque foi realmente um exército de oração. Realmente tiveram pessoas que nos consolavam e oravam por nós e por toda a família. A minha tia era viúva de esposa de pastor, então as igrejas que eles já foram pastores estavam orando por ela, as nossas igrejas, cada pessoa da família. Então foram muitas pessoas intercedendo, clamando. Era uma fé que foi fortalecida, cada pessoa que as minhas tias e todo mundo que continuava falando que Deus pode realizar milagres, que Deus é Deus do impossível. A nossa fé foi muito fortalecida. E também a gente pode pensar, né? Nossa, o Senhor não ouviu, o Senhor não estava presente nesses momentos, mas Ele estava presente, né? A minha prima Karen, ela contou pra mim que teve um dia que ela estava desanimada com toda essa situação, porque sempre vinha uma notícia pior. Porém, ela falou que sentiu do Senhor que Ele tinha ouvido todas as orações, que Ele estava ouvindo cada oração. Então, nesse livro, eu lembro, né? Esse livro fala muito sobre isso, que Jesus está conosco em meio à nossa aflição. O Senhor continua conosco, o Espírito Santo é aquele que nos consola. Porém, a vontade de Deus, ela é muito maior do que a gente pode tentar entender. E a gente também, outra coisa que foi muito importante para mim nessa situação foi lembrar de como a vida da minha tia, ela lembrava, ela apontava para Jesus o tempo todo, né? Uma cópia de Jesus realmente que nos traz a esperança, né? De que ela está com Deus, né? Está com o Espírito Santo em um lugar muito melhor do que nós. E também ela cumpriu o seu papel aqui na Terra, como meu primo Fernando mesmo falou no velório, no culto, de que o papel dela foi cumprido aqui na Terra e o Senhor aprove levá-la. Então, quando a gente tem o nosso propósito certo, né? O nosso propósito é o quê? É conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Então, quando o Senhor ele vê, né, que o nosso coração ele é grato a Ele, né? O nosso coração está ligado a Deus, está conectado com a videira. E o Senhor, Ele sabe aquilo que a gente quer fazer. Ele entende que o propósito dela acabou na Terra, né? Tudo que ela tinha que fazer foi feito. É claro que a gente não consegue se acostumar com a morte. A gente pensa que ela poderia ter muito mais tempo com seus filhos, com seus netos, com todos nós. Porém, nós conhecemos que o sofrimento aqui, a leve e momentânea dor,
não se compara com a glória que há de vir. Então, a glória que nos espera, aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, é muito maior do que o sofrimento daqui e do que a alegria daqui também. A glória de lá é muito maior do que qualquer coisa aqui na terra. Então, vamos entrar na palavra de Deus também, para minhas palavras não serem vazias, somente as palavras do Senhor é eterna. Então, em Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16, tem o título: Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Então, esse texto, ele é perfeito para o ensinamento desse livro, né, que tem o subtítulo de O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. A confiança que está dentro do trono da graça só é possível porque nós temos um grande sumo sacerdote, porque ele é sem pecado nenhum. Então, ele é o nosso sumo sacerdote e a gente pode se chegar com confiança, com fidelidade à nossa fé, porque nós temos um sumo sacerdote. Um grande sumo sacerdote, né? A Bíblia fala que é um grande sumo sacerdote. Jesus subiu aos céus, mas ele continua próximo de nós. E seu coração está ligado ao nosso. E é algo que esse livro fala muito, né? Que o Senhor, ele está conosco. O Espírito Santo é aquele que é o nosso consolador. E ele fala algo muito interessante, né? Eu faço letras portuguesas, então para mim foi muito legal ver esse ensinamento da palavra compadecer. Compadecer, nós temos o prefixo CO junto com o verbo padecer, o que significa que ele co-sofre conosco. Então, nós não sofremos sozinhos, nós não padecemos sozinhos, nós compadecemos com Cristo, nós co-sofremos, ele co-sofre, ele está junto conosco, ele sofre conosco. E esse é o motivo de termos a fidelidade na fé, que é a declaração e confiança de nos achegarmos a ele. No versículo 15, ele fala do coração da graça. Qual que é o coração da graça? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, nós temos esse sumo sacerdote. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, ele é o nosso bom pastor. O último trecho que eu quero ler com vocês aqui do livro Manso e Humilde é da página 44. No finalzinho, né, da página 43, ele diz: observe especialmente a destacada justaposição entre Cristo no céu e pecadores na terra, que pode se compadecer o coração de Cristo no céu para com pecadores na terra, ou um tratado demonstrando a disposição graciosa e terna afeição de Cristo em sua natureza humana, agora na glória, para com seus membros, sob toda espécie de enfermidade, seja no pecado, seja na miséria. Fala, né, que as últimas linhas do subtítulo esclarecem que por coração de Cristo ele quer dizer a disposição graciosa e terna afeição. Goodwin, né, que é o autor que está sendo citado, quer surpreender os leitores com a evidência bíblica de que o Senhor ressurreto, são e salvo no céu, hoje não está menos disponível e menos compassível do que quando ele andou sobre a terra. Ele continua aqui nos socorrendo, ele continua aqui sofrendo conosco. Ele tem um coração
presente junto com a gente. Basta nós nos achegarmos ao trono da graça. Basta nós nos achegarmos ao trono de Deus com fidelidade, de que Ele vai nos socorrer nas nossas fraquezas, nas nossas ocasiões oportunas, quando for preciso, é só pedir que Ele vai estar com a gente. Então, anteriormente, eu nem tinha planejado esse vídeo, eu já tinha feito o roteiro de outro. Porém, eu vi toda essa situação de luto e eu pensei que poderia edificar vocês com esse testemunho em meio à perda. Então, me conta aqui nos comentários como que é para você nesse sentido, né? De quando o Senhor responde de outra maneira as nossas petições, como você reage a isso, o que você pode aprender com essa situação. Eu, de verdade, espero muito que vocês tenham sido edificados com esse vídeo, que o Senhor possa acalentar, consolar cada um de vocês que está passando por algum sofrimento. E também me conta se vocês gostaram desse tipo de vídeo com mais conversa. Quero trazer mais desse formato aqui para vocês. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e tchau!